Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos continuar com os nossos mentores espirituais, porque você já pensou aonde vai a atuação deles? Qual é o limite da atuação dos nossos benfeitores, guias espirituais? Pois é, enquanto aquela bala perdida, né? A pessoa que tentou atirar noutra, porém a pessoa desviou por pouco daquele atentado. E o bebê que cai da janela e por algum acaso ficou pendurada pela fralda. Será que aí estão intervenções dos nossos benfeitores espirituais? Até onde será que eles podem atuar? Bom, será que eles podem ser assim tão ostensivos aqui na nossa vida na matéria? Hoje nós vamos ver exatamente isso com o Hélio Gabriel, porque este é o quadro Pava e Hélio Respondem. Muito bem, e temos a pergunta aqui, né, Hélio? Vamos imaginar uma situação hipotética, né? Uma pessoa que deseja atirar em outra, mas a bala por algum motivo não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, neste caso, o anjo da guarda, o guia espiritual, ter evitado esta bala? E a criança que caiu da janela e ficou pendurada pela fralda? Pode ser ação do espírito protetor? E nós vamos responder esta pergunta hoje. Apenas antes de respondermos, precisamos recomendar a vocês o grupo de meditações do Hélio, Vivendo e Aprendendo a Meditação, porque as vagas estão encerrando e a gente gostaria muito que vocês participassem. O Hélio tem este convite para fazer brevemente para vocês. No próximo dia 9 de agosto, nós iniciamos essa nova turma, que são 20 encontros ao longo de um pouco mais de 2 meses, onde a gente aprofunda os nossos conhecimentos, as nossas práticas e o que eu considero ser o principal, que é a comuna, participar deste grupo que nos aproxima e facilita a nossa prática por estarmos conectados a uma egrégora física e também a egrégora espiritual dos nossos mentores espirituais que facilitam a nossa conexão e a nossa prática. Por isso, como o Pava comentou, restam ainda 14 vagas e nós fazemos esse convite a quem desejar participar. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos então aos nossos mentores espirituais e a atuação deles. Pois é, pessoal, pois bem, a gente fica pensando assim, né? Será que nós estamos protegidos? Será que a gente pode contar com a proteção ostensiva deles em todos os momentos? O Hélio até tem um relato que ele vai trazer, que vai nos conseguir demonstrar bem até onde vai a atuação deles. Eu posso dizer para vocês que assim, o limite vai dentro, claro, do nosso mérito, dentro daquilo que nós estamos programados também para cumprir aqui na Terra. Mas vamos então a estes exemplos do projétil perdido, assim por dizer, né? Na pergunta, acontece, pessoal, que o mentor não vai fazer assim como no Matrix e desviar os projéteis, né, da direção da pessoa. Mas o que ele pode fazer é influenciar no sistema motor da pessoa que fez o disparo para que ele perca o alvo, perca a mira e que isso não acarrete lá, ou mais, né, intuir também a pessoa, o seu tutelando, né, a evitar aquele local ou aquela região, até porque os mentores eles têm a capacidade de ver um pouco acima de nós, no nosso mundo, e poder perceber acontecimentos que estão a pouca distância de se tornar realidade aqui para nós e preparar, antecipar este campo dentro de sua consciência para que este fato não ocorra, não aconteça se não for o programado, porque nós vamos ver outros detalhes importantes, né? Tem também, no caso da frauda, é uma ocorrência que depende da lei do mérito daquele que seria a vítima, né? Se ele não estiver em curso, em débito, com a decorrência da lei de causa e efeito, não vai lhe acontecer nada, nenhum dano daquela natureza. E os nossos mentores espirituais, na verdade, a espiritualidade toda, se utiliza muito de nós aqui encarnados para fazer as transformações no mundo. E digamos que uma pessoa que está em via de realizar uma grande transformação, ou ainda podemos colocar na nomenclatura como uma missão espiritual, e por alguma razão esta pessoa está tendo a sua vida em risco por alguma circunstância e ela necessita fazer essas transformações, nessas ocasiões, como o Pava comentou, se houver mérito daquele tutelado, eles podem sim se manifestar de forma mais ostensiva para preservar a vida dessa pessoa que vai fazer ali na frente uma transformação, seja lá qual for, de ordem local, social ou até mesmo planetária, pegando o caso de grandes mestres da humanidade. Se a gente pega o exemplo, Pava, de até mesmo Jesus Cristo, em muitas e muitas oportunidades
espiritualidade se manifestou para preservar muito a vida dele, porque ele tinha grandes transformações a fazer. Então, o nível de manifestação dos nossos amigos espirituais para nos proteger se dá também em relação ao grau de importância das ações que nós temos no mundo e, como já comentamos, do nosso mérito. E viu que legal, pessoal? Então é incrível saber que se a pessoa não tem débitos daquela situação e daquela natureza, será feito o necessário para que a pessoa não passe por aquelas circunstâncias. E eu já digo que o próprio universo se encarrega destas situações a partir das leis da atração, das sincronicidades as quais nós entramos. Se nós temos este débito, ou seja, em nossa aura participa uma energia que traz sincronias deste tipo para que se cumpra esta energia. Então o próprio universo se encarrega desta seleção do que é justo, porque a gente diz que tudo é justo e que nada é por acaso, como aqui na Terra nós muitas vezes acreditamos. E neste caso do bebê, né, é possível também acreditar na interferência do mentor espiritual, né, de um espírito nobre que tem ali poupado da tragédia, né? Já que aquele ser necessitaria continuar a sua existência, porque seria útil, como tu disse, né, Hélio, como uma reencarnação proveitosa. Então ele não estava no débito dele, feito isso para fazer com que se passe. Ficou mais tranquilo quanto às coisas que acontecem na sua vida, na nossa vida, que não é por acaso? Por exemplo, e se desaba um prédio, alguma coisa e tem pessoas embaixo, né, Hélio? Pode ter certeza que a espiritualidade sabe de tudo isso, até porque existe um mentor responsável por toda a engenharia e por todas as obras do Brasil, onde seus espíritos estão observando e sabem as condições de cada obra e estrutura, e eles sabem de todos os riscos e perigos, e da mesma forma como eles podem evitar que as pessoas estejam lá no dia, eles podem reunir as pessoas que precisam passar por aquilo para estarem lá no dia, e assim nada é por acaso. Fica mais tranquilo com isso? Eu acredito que sim. Mas tem mais, Hélio, porque até a sua avó, andando tranquilamente pelas ruas, pode se despreocupar. Conte pra nós esse caso, velho. Isso, na verdade, foi um relato da minha avó de uma antecessora. E isso é muito comum, os nossos mentores utilizarem as suas energias para projetarem imagens. E assim, nos colocar uma experiência ou nos livrar de uma experiência. Esta é uma história familiar que conta que uma antepassada minha estava chegando de carroça próximo aonde ela morava, no seu vilarejo, e era uma região de uma mata bastante densa, onde se colocavam algumas pessoas com más índoles e intenção de assaltar. E ela passou por este local já à noite e viu que se aproximavam duas pessoas para justamente assaltá-las. Só que, de uma forma repentina, eles retornaram e não avançaram para assaltá-la. E no outro dia corria pela vila, pelo local que ela morava, o grande caos de o que é que ela andava fazendo com exércitos e homens armados na carroça. Ela ficou muito espantada porque ela não estava com homens e muito menos armados em carroça nenhuma. Ou seja, os mentores delas projetaram a imagem naqueles possíveis assaltantes. Eles perceberam a partir da sua visão. Estes seres ficaram amedrontados e retornaram, saíram. Então isso acontece sim, os nossos mentores têm essas atuações para nos livrar de experiências que nós não temos ressonância, que nós não precisamos passar. Cada um é apenas o exemplo de si mesmo, né? A gente está onde as nossas energias nos levam, nós somos levados aonde os nossos passos nos levam, e esta senhora, que é a minha antepassada, não precisava passar por isso. Mérito é mérito, débito é débito. E, como diz a 10ª lei do universo, tudo está certo, pessoal. Então, a gente quer agradecer a tua presença, a tua participação neste vídeo. Lembre-se de deixar perguntas aqui embaixo e de ajudar a responder as perguntas que estiverem ali. Também dê uma conferida na vivência de meditações que o Hélio tem para te oferecer. O link está aqui embaixo na descrição. Temos que aproveitar as oportunidades de avançar no nosso autoconhecimento, pessoal. Agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua participação. Se não é inscrito, aperte o botãozão do canal e se inscreva agora mesmo, porque a gente adora te trazer alegrias e informação. Hélio, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.